Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bastidores e Oportunidades. Aqui a gente fala de problema, a gente fala de BO, a gente fala de erro. Nosso objetivo é contar que por trás de histórias inspiradoras existiu muita sola de sapato, muito joelho ralado. É aqui que a gente vê o lado B dessa história. Eu sou Olga Fonseca, sou diretora de marketing da Flex do Brasil e eu tô aqui com a minha parceira, amiga, companheira de vida. Companheira de vida, a gente não é casado, tá, gente? A gente é amiga mesmo, minha Batman e Robin, Claudinho Bochecha, Renata Mordal, que é gestora de processos de negócio na Netwire Global. E hoje queremos saber qual é o seu BO, Renatinha. Meu BO, vamos começar com meu BO então. Olga, amiga, eu já puxei contrato. Sabe o que é isso? Não. Então vamos lá, puxar contrato. Você está numa parceria com um cliente, está na execução de um projeto, e aí acontece aquele BOzinho no meio do projeto, e aí a gente começa aquelas conversas, não, vamos flexibilizar daqui, eu te entrego isso, você me faz aquilo, e começa aquela conversa, aquele bate-bola. Mas chega um momento em que o bate-bola não evolui, né? E aí você está tentando colocar as coisas no trilho e não evolui. E aí o que você tem que fazer? Abrir o contrato, pegar a cláusula do contrato ali e falar para o cliente, olha, veja bem, né? Não queria chegar nesse momento, mas tá aqui, né? A gente combinou isso. Então, vamos seguir e vamos cortar e ir direto? Bom, eu fiz isso, só que eu puxei o contrato e eu que estava errado. Interpretei a cláusula errada do contrato. E aí eu falei para ele, olha, tem essa cláusula, meu entendimento é esse. Ele falou, tá bom, tem essa cláusula, meu entendimento é esse. Aí quando eu reli, com a ótica dele, eu falei, putz, tá bom, tem razão. Então, sim, os contratos, às vezes, eles têm ali umas pegadinhas, realmente. E aí, eu falei, tá bom, vamos continuar do seu jeito, tchau, me retiro, bora. E bora. E o seu, amiga? Bom, o meu BO de hoje, eu vou contar um BO que aconteceu com a nossa convidada, que participava desse momento. Eu, num ritmo de estresse muito grande, estávamos com o cliente, eu acho que foi no aeroporto de Recife, e que eu passei mal, tive uma crise de enxaqueca, fui parar no ambulatório, você lembra disso? Não. Fui parar no ambulatório e quase não volto. A pessoa me levou, foi um perrengue na frente dos clientes, você mostrar um momento de extrema vulnerabilidade. Mas isso daí, vamos apresentar a nossa convidada, porque esse BO que eu lembrei aqui foi BOzaço. Vamos pro episódio de hoje? Vamos. Bom, estamos aqui apresentando uma parceira, uma amiga, uma das pessoas que mais me inspirou na vida, Priscila Plaça. Ai, Pri, seja bem-vinda. Obrigada, Olguita. Então, mas eu tô com ciúmes agora, porque eu também sou companheira de vida, viu? Batman e Robin, Claudinho e Bochecha, você gostou? Adorei. Mas tá faltando alguém aí nessa história, não quero saber. Preta Gil, Carolina Dickmann, Pri, sei lá, algo assim. Tô muito feliz, tá? Porque a gente tem realmente parcerias que ajudam a gente a crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente. Isso aí, a nossa convidada de hoje é super interessante, a gente quer saber os BOs de uma vendedora nata. Pois é, deixa eu ler aqui que eu até perdi minha apresentação da Priscila. Eu seria capaz de falar de cor, mas vamos seguir o script, né, Rê? Vamos puxar o contrato aqui. Vamos puxar o script. A nossa convidada de hoje é especialista em vendas e criadora do método Venda de Valor. Com mais de 35 anos de experiência, atuou como executiva de desenvolvimento de vendas e recursos humanos em grandes organizações e já treinou mais de 55 mil pessoas. 55 mil pessoas é 2 Cajuru, gente. É, muita coisa. E ela é autora do livro Vendas, Este é o Jogo, uma releitura das vendas pós-pandemia e reconhecida como Top Voice no LinkedIn. Já trabalhou em empresas como Coca-Cola, Sadia, Pernod Ricard, além de prestar consultorias para empresas de todos os portes com o método Venda de Valor. E o lema da Pri é Eu Vendo Valor. Conta pra gente, Pri, o que tá por trás desse seu lema.
Pois é, né, gente? Estava aqui escutando tanta coisa da minha vida, mas realmente o que a Olguita falou é que é impressionante. As pessoas só olham o currículo, né? Não olham os perrengues que a gente com passa, certeza. porque eu falo que as pessoas olham o palco e não olham o bastidor. Para chegar até aí, galera, deu muito BO, viu? Mas deu Ai, muito a gente BO. quer muito saber Deu dos BOs. muito BO. Bom, eu resumiria tudo isso a dizer para vocês que eu sou vendedora. Comecei minha carreira como promotora da Coca-Cola e nesse percurso de promotora até aqui, se alguém tivesse me falado que hoje, né, eu ia estar gravando um podcast para falar de mim e dos meus BOs, eu ia falar, cara, isso lá atrás, eu ia falar, cara, é pegadinha, certeza que é pegadinha. Mas assim, tem tanto BO, o que vocês querem saber? Assim, Pri, eu quero que você conta pra gente como você começou. Como é que era a tua vida? Como teve o despertar para sua carreira corporativa? Como é que você entrou como promotora? Conta daí, começa daí. Bom, primeiro porque eu venho de uma família bastante pobre, no sentido de humilde, né? As pessoas confundem humildade com pobreza, mas assim, é para falar um pouquinho assim. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era manicure, e eu olhava para aquele cenário, para aquele universo. Minha mãe trabalhava de sol a sol fazendo unha para poder criar eu e meus irmãos. Meu pai também, com todo o esforço dele, né? Assim, eu sou de uma família muito tradicional brasileira, que as pessoas se esforçam muito para trabalhar. Vocês moravam em São Paulo? Morava em São Paulo. E aí eu olhava para tudo aquilo e falava assim, poxa, né? Eu comecei trabalhando com a minha mãe no salão de cabeleireiro. Então, assim, eu varria chão, eu arrumava shampoo, eu comprava cigarro para a mulherada, porque na época o povo fumava, né? Na época dos anos 80, as mulheres fumavam muito e eu amava comprar cigarro, gente. Sabe por quê? Porque eu ganhava gorjetinha que sobrava das moedas. Então, assim, com 10, 11 anos, que hoje, né, se tudo é meio proibido nessa vida complexa, mas eu amava, porque eu via que eu tinha a capacidade de gerar meu dinheiro. Se eu pudesse voltar na minha história, talvez fosse aí que eu entendi que eu podia gerar valor, que eu podia gerar riqueza. E eu gostava de ganhar dinheiro. Né? Todo vendedor gosta de ganhar dinheiro, mas eu acho que aí despertou. Acabou que, por ser de uma família bastante simples, eu vislumbrava a possibilidade de ter um pouco mais, né? Eu estudei sempre em escola pública, escola municipal, e eu olhava para as pessoas que tinham alguma coisa a mais e falava, pô, se ela pode, eu também posso, se ela pode, eu também posso. Não no sentido financeiro só, mas no sentido de visão de vida. Eu sempre fui muito curiosa, muito estudante, assim, eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Acabou que na época, né, diferente do que é hoje, as pessoas que tinham sucesso eram pessoas que tinham mais estabilidade, que trabalhavam em empresas grandes, multinacionais, que tinham carreira. Aí eu me esforcei super, comecei a fazer um colegial técnico também, no Liceu de Artes e Ofícios lá em São Paulo, que era mega concorrido, e por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu fiz técnico em mecânica. Uau! Eu sou projetista mecânica. E o liceu, enquanto formação técnica, me deu muita oportunidade. E essas oportunidades eu fui agarrando todas. Isso é um traço muito meu. Eu não deixo a oportunidade passar. Desde criança. Eu sempre olhei a vida por um viés de oportunidade, de curiosidade. E assim, se vocês me falassem, poxa, você teve estratégia, plano de carreira? Não. Eu via a oportunidade e agarrava, via a oportunidade e agarrava. Aí, jovem, se você está nos assistindo hoje, a primeira dica aqui, né? Manter a curiosidade e aproveitar as oportunidades. Ah, filha, eu sou vendedora, então eu olhava e falava, putz, tem oportunidade de fazer diferente? Tem. Tô preparada? Não, porque na minha visão de vida é muito simples, você tem que estar preparada e ter oportunidade. Se você está preparada e a oportunidade vem, se agarra. Então, essa brincadeira é importante como visão de vida, assim. Do curso de mecânica para promotora da Coca-Cola, como é que deu isso? O que aconteceu? É porque, na verdade, eu trabalhei em outras empresas antes, né? Mas eu sempre coloco o meu marco na Coca-Cola, porque eu trabalhei em outras empresas, porque eu fui promotora técnica da Bachert, da Stanley Ferramentas. Essa Stanley que o povo fala que é copo hoje, na verdade, eu trabalhava com ferramenta, eu fazia visita técnica na empresa. É a mesma empresa de ferramenta e o copo? Americana, sim.
sim, eles têm várias categorias, mas faz anos que a Stanley saiu do Brasil como ferramentas e depois eu assumi a minha primeira liderança com 22 anos de vida na Bachert, que era uma empresa de ferramentas também, concorrente da Stanley, e eu já fazia parte de promotora técnica, visitava indústria, olha que loucura, olha como eu sou topetuda, gente. Eu visitava indústrias mesmo, qualquer tipo de indústria, fazia toda a região leste de São Paulo, e lá eu ia homologar ferramentas. E o que eu fazia na homologação de ferramentas? Eu, com aquela idade toda, né? Com toda aquela experiência, chegava para o gerente de manutenção, por exemplo, engenharia, e falava que o que ele estava usando de ferramenta era errado, que ele precisava usar a minha. Num mundo extremamente machista, né? Eu fui uma das primeiras mulheres no Brasil a se formar em técnico e mecânica. Na época foi muito complexo, porque hoje a gente vê a mulher cada vez mais se apoderando no mercado de trabalho, mas na época tinha eu e mais 3 meninas que faziam técnico em mecânica. Então a gente sofreu, o que o povo fala de bullying hoje, gente, vocês não têm noção do que é bullying. Né, os meninos me colocavam nas latas de lixo da escola, enchia minha luva de graxa, né? Então, assim, mas foi tudo muito importante, assim, eu não descartaria nem um segundo da minha vida. E aí foi que aconteceu que eu trabalhava muito no mundo técnico. E já no mundo técnico, eu gostava da parte da área comercial, porque muitas vezes eu era a pessoa responsável por ligar a parte técnica à área comercial ou à área de marketing. Então, eu trabalhava produção de catálogos técnicos, com informações técnicas. E esse negócio da área comercial foi muito legal, porque eu tinha um chefe, olha a importância da liderança, e eu acho que é muito legal, que falava assim, eu ia fazer engenharia. Priscila, você não é do perfil de engenharia. Priscila, você não é, eu sou teimosa, sou, né, leonina. E aí eu falava assim, não, Francisco, eu vou fazer engenharia. Um dia ele me colocou na área de engenharia, aquele silêncio, ninguém falava muito, né? Eu começou a me dar um negócio, aí eu voltei, porque ele era diretor comercial e de marketing. E eu era estagiária na época. E aí ele falou assim, não, você tem um perfil muito de gente, muito comunicativa e tal. Bom, eu, como muita teimosia, eu comecei a fazer engenharia. Aí eu larguei nos 2, 3 primeiros meses, porque não era o que me fazia feliz. E aí eu comecei a fazer o quê? Propaganda e marketing. Esse foi o primeiro BO. Aí você entrou na faculdade de propaganda e marketing. Aí eu entrei na faculdade de propaganda e marketing. Já pensou, saiu da engenharia e foi estudar publicidade e marketing. Exatamente. Putz, exatamente. Então, mas é porque eu enxergava oportunidade. Marketing na época, imagina, nem lembro que ano que é isso, mas já era uma área em ascensão. Sim. Depois que ela ficou saturada, mas ela era uma área em ascensão. Acabou que dentro disso tudo eu queria trabalhar numa empresa grande, né? Seguir o padrão da multinacional, se enquadrar ali, porque esse era o perfil de ser bem-sucedido naquele momento. Só que olha que loucura, né? Antes disso, eu me achava o máximo, né? E no sentido de achar que eu podia tudo. Não de arrogância, porque eu acho que eu nunca fui arrogante, mas de achar que eu tinha condição de fazer tudo. Arrojada. Arrojada. Aí na faculdade, eu abri uma agência de marketing, de propaganda e marketing. Foi meu primeiro negócio. Com 24 anos, eu achava que eu podia ser empreendedora. Eu achava que eu já sabia tudo, eu achava que eu ia fazer o negócio acontecer. E aí foi o meu primeiro BO de empreendedor, né? Por quê? Porque aí eu, óbvio, tinha um sócio na época, a gente começou a não se... não que aconteça com todo mundo, tá, gente? Claro. Mas a gente começou a não se entender, porque eu zelava pelo olhar do cliente e ele zelava pela parte de arte. Ele era diretor de arte, eu era da área comercial, gente. Relacionamento. Então a gente começou a entrar em atrito e aí eu perdi meu primeiro dinheiro de investimento que eu já tinha conseguido até ali para um negócio, eu perdi na agência, né? Aí eu voltei para o mercado de trabalho. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, aí eu comecei a tentar me recolocar. Só que eu já tinha um currículo muito alto e eu não conseguia me recolocar num currículo alto porque eu tinha saído para empreender. Porque na época as empresas eram muito mais
muito mais, como que eu te explico, inflexíveis para empreendedorismo, né? Então, se você saía do mercado, para você voltar era muito difícil. Aí eu trabalhava com vagas grandes, ninguém me pegava porque eu já tinha um posicionamento diferente. E aí surgiu na época uma oportunidade imagina, eu já tinha saído como gerente de marketing, já tinha empreendido, e aí apareceu uma oportunidade de promotora na Coca-Cola. E eu não tenho orgulho nenhum, cara. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E voltei para o mercado como promotora. E foi aí que começou a minha carreira corporativa nas empresas grandes. Porque o que eu pensava, né? Sou vendedora, né? Eu falava, pô, se eu começar como promotora, eu consigo fazer escalando, né? E escalando. E aí eu comecei na Coca-Cola e foi bem bacana, que foi minha super escola, assim, de muita coisa que eu falo até hoje. Isso foi em 98. Então, até hoje eu falo coisas que eu aprendi lá. E o que você acha que o mercado corporativo te ensinou, assim, que você levou para o empreendedorismo, que é o segundo momento, e a gente vai chegar lá daqui a pouco? Ai, cara, o mundo corporativo me ensinou tudo que eu sei, na verdade. Tudo que eu sei, eu acredito que, assim, a ser bastante exigente com aquilo que eu entrego, a ter planejamento, a ter uma cabeça estruturada e pensar grande. Eu acho que o mundo corporativo, eu aprendi muito com o mundo corporativo, mas eu aprendo até hoje. Tanto que depois a gente vai chegar lá, eu resolvi montar a minha primeira empresa, eu falava, cara, eu amo o mundo corporativo. Eu não queria sair do mundo corporativo no sentido de estar fora do mundo. Não é que eu saí para empreender, para abrir uma loja. Uhum. Não é isso. Nunca foi o meu sonho. Mas eu queria criar uma forma de expandir mais dentro do mundo corporativo, porque também o mundo corporativo na minha cabeça, como eu tenho um viés de empreendedora, sempre tive, ele chega um momento que ele te limita, ele te dá teto, e aí você quer fazer as coisas, e você quer levar a oportunidade, quer criar. Autonomia, né? Uma autonomia maior do que aquelas paredes te permitem, né? E cabeça, né? Porque, assim, eu sempre fui muito criativa. Eu gosto de inovar, eu gosto de estudar inovação. E aí o mundo corporativo, ele te limita, porque você está naquele pedacinho. Então, eu também aprendi que eu queria conhecer o processo do começo ao fim. E eu não queria só ficar focada naquele pedacinho, né? Então... Vou voltar para a Coca-Cola. Tá. Sou detalhista. Vou voltar para a Coca-Cola. A Coca-Cola, você trabalhava como promotora na área de trade marketing, certo? Merchandising, é isso. De merchandising trade. E a gente sempre, né, e ainda mais naquela época, tinha essa ideia, nossa, a Coca-Cola até hoje é uma das maiores empresas do mundo. Quais eram os BOs que você tinha na Coca-Cola, se você pode contar algum? O que tinha de BO na Coca-Cola? Pensa assim, gente, eu visitava ponto de venda. E visitava ponto de venda de qualquer tipo. Então, assim, tinham alguns projetos que eram complexos. E depois eu comecei a coordenar uma equipe de merchandising que se chamava Coke Team. E esse Coke Team eram 24 meninos e com carros, e a gente fazia essas operações especiais. Quando vinha visita de fora, quando tinha que fazer o plano verão, implantar, tipo, fotografia de sucesso, marketing baseado em ocasião de compra. Era a minha equipe inteira que implantava isso. Sempre projetos mais estratégicos de merchan. Tinham momentos, por exemplo, que assim, vamos supor, eu estava num determinado ponto, vou dar alguns exemplos que me chamam muita atenção. Quando você está na rua, a realidade de rua, e é por isso que até hoje eu não abro mão da leitura de rua. Eu sempre começo meus projetos da rua para dentro. Sempre visitando o ponto de venda para dentro. Porque a realidade de rua é diferente do que as pessoas que estão lá dentro da empresa entendem. Imagina. Então, pensa assim, BOs, por exemplo, era muito comum a promotor meu me ligar e falar assim, Pri, eu tô aqui na porta do Mercadinho X, mas eu tô preocupada porque eu vou ter que ir pro estoque e eu preciso ir pro estoque rápido porque tá tendo um tiroteio aqui na frente. Caraca.
E eu falava, vai pro estoque e não sai de lá. Se precisar, você entra na câmara fria, mas não sai de lá. Então, assim, eram BOs desse tipo. Ou muitas vezes, teve uma época que a Coca-Cola desenvolvia vários projetos diferentes de distribuição, aí um deles chamava Área de Risco, onde você visitava muitas comunidades, né? Então, a gente entrava nas comunidades para fazer o PDV piquitico, daquele cara que vendia Coca-Cola na garagem, assim, sabe? E tinha muitas vezes que a gente entrava para as áreas de risco, por exemplo, e o cara com uma 12 assim na porta, e ele falava assim, hoje só morador, dona. Não, mas deixa, eu só tenho 30 clientes para visitar. Hoje só morador, dona. Não, mas... Dona, pega seus meninos e volta, porque hoje é só morador. Então, tinha muito BO, e eu acho que na realidade do dia a dia. Meu assim, Deus. Sabe? Na nossa realidade de vendas até hoje, gente, porque é diferente a venda na prática. Com certeza. Ô Pri, sabe que esse é uma das lições, esses BOs e essa vida. Eu nunca trabalhei na Coca-Cola, mas eu já trabalhei com a Priscila. E eu levo isso até hoje. Vai começar qualquer coisa, tem que estar no campo, tem que estar na ponta. Tem que estar na A minha rua. equipe tem que estar na rua, tem que estar na loja, tem Ponto que de fazer venda. chão de loja, tem que entender, porque senão você nem é respeitada. Então, é uma das coisas interessantes isso e que Excelente eu aprendizado. aprendi com você. Sabe que é engraçado, né? Até hoje, quando se reflete isso, eu tenho muitos clientes que me contratam porque eles tiveram experiências, entre aspas, ruins, porque eles contrataram consultorias que nunca venderam. Aí eu falo, gente, como que alguém pode falar de vendas sem nunca ter vivido isso? Né? Eu tinha promotores, por exemplo, coisas, né, do dia a dia. Pô, se o moleque chegava comigo, no bom sentido, né? Moleque é carinhoso, tá, gente? Se o moleque chegava para mim no final do dia, da sexta-feira, que eu fazia reunião todas as sextas com a minha equipe, porra, de calça caque ou de calça creme, eu olhava e falava, esse infeliz não foi para a loja, tenho certeza. Tenho certeza. Limpinho, arrumadinho. Limpinho, arrumadinho. E na época não tinha tanto aplicativo que faz check-in, que nem tem hoje, que faz check-out. Na época você ia muito no faro. Então eu desenvolvi um faro no sentido positivo de intuição, de acompanhar equipes de campo, muito na vivência. E essa vivência é o que eu vendo até hoje, cara. Até hoje. Outra coisa que foi muito legal também nessa época é porque não se contratava mulheres para promotora. Não se contratava, porque acreditava-se que a mulher não podia lombar caixa. A gente lombava caixa pra caramba. Lombar caixa. Lombar caixa é você trazer as coisas do estoque para frente da loja e montar ilha, montar pilha. Às vezes a gente fazia virada de loja, por exemplo, tinha um mercado X que ia mudar todo o layout. A gente ficava a madrugada inteira trabalhando para mudar o layout, porque a gente que fazia isso. Os meus promotores e eu, então assim, eu tinha eu tinha uma brincadeira com os meus promotores que eu falava assim, ó, o dia que eu chegar num ponto de venda que vocês fizeram, porque depois eu acabei fazendo muita supervisão, e não tiver nada que possa ser melhorado em merchan, eu pago a cerveja do fim de semana. Aí eles corriam. Pra Mas, se cara, excederem. merchandising sempre tem oportunidade. Tem aéreo, tem piso, tem a gôndola, tem corredor, tem tudo. Então, eu acho que assim, o conhecer, que nem a Olga falou, a loja, o chão de loja, a operação, para mim é imprescindível. Eu não consigo ver alguém falando de venda sem ter feito isso. E o que é a cultura corporativa, né? Faz quanto tempo você saiu da Coca-Cola? Acho que uns 30 anos. Você saiu da Não, Coca-Cola? eu saí da Coca-Cola no ano de 2002. Nossa. 23 anos. 23 anos. Você sai, a cultura corporativa que faz isso é demais. Você entra em qualquer restaurante com a Priscila, qualquer lugar, ela olha a prateleira, ela sabe o que está certo, e ela comenta. E ela fala, às vezes, isso daqui tá errado, hein? Troca. Melhora. Até hoje. Então, em termos de cultura corporativa, é algo interessante também. Mas e aí? Você eu saiu expando, só para você ter uma ideia, ontem eu estava no aeroporto e eu expando isso para os meus clientes, que é esse olhar, né, de negócio, de loja e de tudo. E eu, no aeroporto de Vitória, eu mandei 3 fotos para 3 clientes, mostrando para eles onde eles podiam posicionar produtos que eles não enxergavam. Olha só.
Ela Não vai em saiu da loja, veia. Ela vai em loja da Simmons, até hoje ela não tá mais, ela já fez um projeto para Simmons. Ela vai em loja, vê alguma coisa, me Continua manda ali a foto. consultoria. Eu mando. Mas isso é o meu jeito de fazer. Eu nunca deixo meus clientes. Eu fui para Argentina e bati foto para Olga. Eu falei, olha, tem Simmons aqui também. Olha só. Até hoje. Até hoje. E aí, você saiu da Coca? Então, aí eu como saí foi? da Coca, na verdade, fiz muitos projetos de merchan, e lá, na verdade, que eu comecei a ascender na carreira de vendas, e aí passei por algumas cargos e colocações, e mesmo dentro da Coca, que me convidaram para ir para o RH. E aí foi um BO, tá, gente? Esse é um BOzão. Então você começou ali na área de merchandising, promoção. Aí dentro pra da própria vendas. você foi para vendas. Isso. E aí você foi para RH. Depois me chamaram para RH, porque, olha que loucura, eu sempre treinei muito minhas equipes, mesmo sem achar que eu era treinadora, mas treinar no sentido de orientar, de montar os conteúdos, de mostrar como é que se faz, de orientar. E isso, eu treinava muita gente da minha equipe. E acharam que você poderia... E acharam que eu poderia treinar as equipes, porque a minha equipe, todas as minhas equipes, gente, dentro do mundo corporativo, sempre foram benchmark. Isso daí eu não abri a mão de entrega de resultado. Isso em vendas é muito importante, né? Você trazer resultado. E aí eles começaram a tentar entender por que as minhas equipes sempre performavam. E aí eles entenderam que era por causa do treinamento. Olha que loucura, né? E esse treinamento eu treinava de uma forma muito empírica. Eu nunca fui uma pessoa de treinamento. Naquela época não era, né? E aí eu peguei e fui convidada para ir para RH. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer na RH, cara? Eu não sabia nem calcular minha remuneração variável, não entendia como é que vinha meu holerite. Eu falava, o que eu vou fazer na RH? Aí, bom, moral da história, eu falei, poxa, mas se essa é a oportunidade, lembra que eu gosto de enxergar as Tem, a oportunidades? oportunidade pega. Eu peguei. E falei assim, tá bom, vou para RH, porque lá talvez eu tenha mais voz. E olha que engraçado, foi lá que eu comecei a entender meu propósito, que eu sigo até hoje, que é ajudar os vendedores de campo a ter mais visibilidade dentro das empresas. Isso eu não abro mão. Por isso que eu tô aqui hoje, inclusive, porque eu sei que isso ajuda. Então, assim, pensa assim, eu falei, vou para RH, lá eu vou dar mais voz para o campo, e lá no RH eu vou fazer com que a empresa olhe para as equipes de vendas, porque na época, qualquer empresa, e até hoje tem muita, que assim, o vendedor é sempre o cocô do cavalo do bandido, sabe? Que todo mundo acha que serve para qualquer coisa, que qualquer um pode ser vendedor, enfim. Então, eu queria quebrar esse paradigma lá dentro e fui para RH. Só que eu cheguei no RH e aí foi um BOzão de carreira, tá? Esse é um dos casos que eu sempre conto quando eu preciso falar dos pontos de estresse, né? Eu cheguei no RH, o RH ainda era aquele formato de RH que só tinha psicólogo, sabe? Sim. Aí imagina uma vendedora totalmente fora da curva, totalmente pragmática, com aquela energia toda. Aí eu cheguei lá, só tinha psicólogo, que precisava entender. Cara, aí eu quase infartei. É que meu coração é muito bom. Mas por que eu infartei, né? Giro totalmente diferente. Não por causa das pessoas, mas por causa da velocidade. O que eu mais sentia, eu falava, cara, eu quero fazer, eu quero acontecer. Não ia. E o RH, né, aquela coisa. Aí, cara, eu falava, putz, eu não conseguia render. Porque eu sou de resultado, não conseguia render. Mas eu acho que foi um grande aprendizado, porque o RH me ensinou também que eu tinha... Mas você foi para RH na área de treinamento, de equipe comercial. Eu fui para assumir a coordenação de treinamento e desenvolvimento de vendas. Tá. Lá no RH, eu fazia desde a seleção até o desligamento de uma pessoa da área comercial. Tá. O que para mim foi um estresse, porque selecionar pessoas da área comercial, na época eu trabalhava com às vezes turnover de 25, 28, até 30% no mês. Então eu passava uma semana da minha vida entrevistando o vendedor. Caramba. E cara, eu odiava fazer seleção. Odiava. Mas também me fez aprender muito. Né? Quando a gente é adulto, a gente odeia, mas depois aprende, né? Porque a gente porque aprende. É isso, é propósito. Os BOzinhos aí, as coisas que a gente não gosta de fazer, E traz... olha que louco, hoje eu tenho um olhar para vendedor
que é muito louco. Tem diretores amigos meus hoje, eu não faço seleção, mas falam assim: ai, Pri, eu tô para entrevistar um gerente, você pode fazer entrevista comigo? Ai, Pri, você não pode bater um papo com fulano, que eu queria saber o que ele espera para eu movimentar ele aqui dentro? Então, esse know-how de olhar para um vendedor e saber o que tem por trás, se tem história, se está mentindo, qual que é o perfil, o que o cara quer da vida, o comportamento que precisa ser melhorado, eu aprendi lá. E aí, nessa brincadeira toda, eu tive muito problema no sentido de que, primeiro, a equipe que estava lá era uma equipe que não me acolheu, não me abraçou, porque eu era o patinho feio da história. Sempre fui o patinho feio da história. Eu fui para quebrar paradigma. Eu era uma mulher de vendas numa empresa grande, tinha um monte de vieses de política interna, então teve gente que não quis trabalhar na minha equipe porque eu era muito de resultado. E aí essa brincadeira me custou bastante, assim, bastante dor de estômago, gastrite, essas coisas todas, porque eu tive que também ir me moldando para o ambiente que eu estava. Articular. Eu tive que. E eu fui engolindo muita coisa para me adaptar ao ambiente, porque eu também sabia que eu precisava sobreviver lá, né? Então eu trabalhei com muitos vieses, inclusive de ego, né? Porque. Cara, como que alguém de vendas vem aqui, sabe? Já vai tem dizer uma como liderança. treina, nem psicologia fez, nem de pessoas entende, né? Exatamente. Então, foi muito choque de realidade, mas eu aprendi. E aí, o meu maior aprendizado com a RH na época foi, poxa, as coisas não precisam ser tão resultado só. Você pode trabalhar um fundamento. Eu acho que o RH me trouxe muito a oportunidade de fundamentar, conceituar, me aprofundar, criar análises diferentes, de diferentes visões. Então, hoje, por exemplo, eu entendo que tudo que eu desenho, que tudo que eu faço de design instrucional, dos conteúdos que eu crio e que já criei, toda a arquitetura de aprendizagem, toda a metodologia de aprendizagem que depois eu fui me despertando, porque eu amo aprendizagem. E aí eu entendi que foi a necessidade daquela época que o RH me trouxe, entendeu? Olha só. Aí foi que lá na época eu fui convidada para ir para a Sadia. Já assumi a minha primeira gerência. Lá eu estava numa média chefia e fui para a Sadia. A Sadia, na época, isso foi em 2002, não tinha absolutamente nada de treinamento e desenvolvimento de vendas, nada. E aí a promessa que eles me fizeram foi, você vai ter que vir aqui e começar uma área do zero. Eu, putz, que legal, assumi uma gerência, estava felizona, né? Ia ter carro da empresa, ia ter aquele pacote de benefícios. Venceu na vida. Falei, legal, quem que é a minha equipe? Então, não tem. Não tem. Tinha uma pessoa que era uma psicóloga na época que poderia escolher se ela ia trabalhar ou não comigo. Então aí você teve que vender para ela. Falou, vem aqui, vamos lá. Exato. Eu vou vender uma oportunidade para você. Venha me ajudar. Foi o que eu fiz. Eu vendi uma oportunidade. E ela comprou? Comprou. Ai, tá vendo? Comprou, né? Então eu falei, olha, eu não sei nem o que te ofertar. Me deram essa gerência, né? Eu sabia que o caminho ia ser árduo, porque também eu saí da Coca-Cola de um universo mais controlado, porque na Coca-Cola eu participei de projetos incríveis, como a escola de merchandising, depois a gente ia treinando o cliente, não só a equipe interna, mas cliente também. Então lá eu tinha um ambiente totalmente controlado, porque eu participei da conceituação, da estruturação, da escola de merchandising, que foi um dos projetos mais benchmark que eu vi na vida de merchan e de trade. Tanto que até hoje as pessoas falam desse projeto. Acabou que na escola de merchandising foi muito interessante, porque foi lá que eu comecei a fazer parcerias com as outras empresas, inclusive a Sadia, para eu manter a escola funcionando. Porque a escola foi um projeto bem arrojado, era um mini ponto de venda físico que tinha lá na época, lá em Jurubatuba, lá no sul de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, e aí a gente tinha que manter a escola funcionando, e eu muitas vezes trocava. Tinha um mini mercado, por exemplo, que eu não aguentava ficar trocando produto, eu tinha que gerenciar esse mini mercado, e aí a gente ia criando parcerias.
E nessas parcerias eu acabei tendo mais visibilidade fora da Coca-Cola. E aí a Sadia chegou até mim e eu topei ir para a Sadia. Imagina, eu fui para a Sadia para gerenciar uma área de 2.400 pessoas em vendas, também para cuidar desde a seleção até o desligamento. E aí na Sadia eu falei, olha, a área de seleção, né? Veja bem. Eu posso terceirizar isso para alguma área parceira, porque não era minha expertise, não era o que eu gosto de treinar, eu gosto de desenvolver. Acabou que foi muito legal, porque na Sadia eu fiz vários projetos estruturais, montei a TV Sadia, na época era por fita VHS, gente. Imagina a novidade, a inovação, né? A inovação que era isso na época. Uma TV... Mas era a forma que eu tinha de garantir a comunicação padronizada para todas as filiais. Eram 21 filiais de vendas, 2.400 pessoas. Eu montei 12 polos de treinamento, onde nesses polos de treinamento eu fui colocando pessoas para me ajudar a fazer as coisas acontecer na rua. Não tinha verba. Me deram, para treinar todo esse povo, me deram no primeiro ano, vai 50 mil reais. E eu saí de lá deixando um budget na época de mais de 3 milhões de treinamento. Deixando uma equipe de 8, 9 pessoas mostrando o valor que isso tem, né? Você conseguiu mostrar e provar. Então, convenção de vendas eu fazia para as 21 filiais. Eram 21 convenções regionais. Então, foram muitas coisas. O Formação Inicial em Vendas, que é o tal do FIV, que o povo fala até hoje, foi a primeira vez que uma empresa desse porte compôs uma Formação Inicial em Vendas, que está lá até hoje, gente. Está lá, né, no sentido de estar com a BRF e tal, mas está lá até hoje, e outras empresas fazem. Às vezes as meninas que estão no RH me chamam e falam, ai, eu não sei se você conhece, tem um FIV aqui. Eu falo, conheço, cara. Eu penso na minha cabeça, porque você não tinha nem nascido, eu já estava fazendo formação inicial em vendas. E aí na Sadia... qual que foi o meu BO? Foi justamente expandir, porque aí eu já estava com uma visibilidade maior, com uma autoridade maior, e eu precisava de aliados. Eu acho que independente da carreira que você tem corporativa, você tem que ser vendedor. Tem que ser vendedor, porque você precisa de pessoas o tempo inteiro te apoiando, estando do seu lado, você precisa de aliados. E era muito engraçado, meu diretor na época, ele falava assim para mim, eu não almoçava, por exemplo, no restaurante que tinha só de gerente e diretor, eu almoçava com a minha equipe. Eu, quando cheguei na Sadia, na época, era bastante hierarquizada, né? Tinha as baias de sala de gerente, a equipe ficava para fora, eu falei, não quero sentar em baia de gerente, eu quero sentar com a minha equipe. Foi um estresse na época, porque eu fiz eles derrubarem as baias para eu conseguir sentar com a minha equipe. Comecei a levar número para treinamento, então eu contratei uma pessoa só para fazer número, porque sempre fui de resultado, entendeu? Eu precisava ter número, quanto que o cara vendeu a mais que foi treinado, quanto que impactou o custo de uma convenção naquela regional ou naquela filial. Então, lá na Sadia, meu universo saiu, né, de uma expansão. Qual foi o BO? Fazer tudo isso funcionar, gente. Era a maior dificuldade. Ô Pri, eu te conheci nessa época, que você estava na Sadia e eu trabalhava em uma consultoria que prestava serviço para a Sadia. É uma equipe que a gente tem contato até hoje. O pessoal da Sadia, nessa época, era uma potência de empresa. E eu aprendi muita coisa. Por exemplo, as fitas VHS, eu prestava consultoria para o frango assado. Então, eu levei a TV frango assado na parte de marketing, copiando da estratégia, né, da Priscila Leô. Me ensina aí. Só que aí já não era VHS, eu levava no frango assado, era DVD. Já era uma evolução. Evolução. Chique. Mas esse movimento de trazer para os números, para a área de desenvolvimento, a relação de resultado e trabalhar isso muito forte em vendas. Como é que você fazia isso? Cara, primeiro porque você tem que ter o olhar de números. Aí vamos voltar lá atrás na minha história, que muito de eu ter uma formação técnica me ajudou. Porque eu tenho um raciocínio lógico muito bem desenvolvido graças à área técnica. Lembra que eu comecei a fazer engenharia? Então, quando eu ia apresentar um projeto, eu nunca levava o budget.
Eu levava o resultado que esse projeto ia trazer. Porque budget, gente, nunca ninguém tem. Nunca ninguém dá de graça. Constrói, né? Então eu falava, ó, eu vou pegar isso, mas eu vou trazer isso. E media. Na época, eu comecei fazendo na minha área com planilhinha de Excel. Uhum. Então, eu pegava dados do RH como um todo, RH corporativo, trazia para a área de vendas, pegava dados da área de produtividade, porque ela já tinha uma área de produtividade em vendas, e essa brincadeira eu cruzava. Eu falava, pô, vamos ver esses vendedores aqui que a gente treinou. Aí eu pegava por amostragem também. Porque às vezes é muito difícil você falar que o impacto do treinamento Sim. no campo foi que deu o resultado do cara. Às vezes não. A política melhorou, o tributo baixou, o distribuidor entregou. É uma complexidade gigante Enorme. você trazer ROI em treinamento de vendas. E aí eu pegava por amostragem. Como eu trabalhava o Brasil inteiro, imagina, gente, eu fazia 2 vezes por ano, durante 5 anos eu fiz isso na minha vida, 42 viagens. Eu ia de Belém até Porto Alegre 2 vezes por ano. E como eram 21 filiais, eu fazia 2 vezes por ano. No primeiro semestre, eu fazia para mostrar o plano de desenvolvimento, para organizar. Eu fazia isso nas convenções, então organizava a convenção, mostrava o plano de desenvolvimento e fazia o coach com os gerentes, porque eu envolvia, isso é importante. Eu sempre envolvia as lideranças nas responsabilidades e decisões que eu também tinha. Então, treinamento nunca pode trabalhar sozinho. Nunca. As pessoas têm que comprar a ideia realmente, Tem né? que É outra comprar coisa ideia. que eu aprendi com você. É. Até hoje eu uso isso assim, tipo, eu não tenho uma verba gigantesca para marketing trabalhar fora sem a área comercial. A equipe comercial é a equipe de todo mundo, é lá que as coisas acontecem. Então, Você tem que envolver as pessoas, né? E isso eu aprendi e aplico até hoje. Toda vez que eu vou trabalhar um projeto, até hoje, a Olga sabe, porque ela, né, é minha cliente, mas assim, eu falo, cara, vamos envolver as pessoas, traz as pessoas porque eles têm que comprar ideia. E tem ideias que eles trazem que são espetaculares. E quando eles não trazem ideias espetaculares, eu semeio a ideia e falo que é deles. Ô, Pri, falando nisso, eu sei que você gosta muito da metodologia Spin Selling. Amo. Né? A gente usa bastante também na Netwire, uma metodologia que eu acho que é essencial na área de vendas, né? Mas nessas articulações, você usa o Spin Selling para articular as pessoas também e não só vender? Porque ele funciona, né? Em qualquer nível Às de... vezes, sim. Às vezes, sim. Nas relações internas, às vezes eu uso para entender onde que eles estão enxergando que o meu projeto pode agregar. Às vezes, sim. Eu usava mais quando eu fazia as universidades corporativas, a gente vai chegar lá, tá? Uhum. Mas assim, eu usava mais porque eu trabalhava com grupos maiores, aí precisava ter uma precisão melhor do que eles esperavam do projeto. Na época da Sadia, eu não conhecia muito da metodologia. Quando que você teve contato com a metodologia, assim, começou a entender que ela era algo que gera aí a venda do valor, né? De valor. Aí eu acho que foi mais na época que eu trabalhei com a Olga depois. Depois eu vou falar um pouquinho da minha passagem do mundo corporativo para a consultoria, mas a consultoria que a Olga trabalhava me ensinou muito de Spin Selling. Foi lá que eu entendi que era uma técnica muito bacana, e aí eu me aprofundei para estudar, entender, enfim. E foi a base, assim, da metodologia do venda de valor, Sim. né? Mas aí, só para finalizar essa parte da Sadia, você me perguntou de números. Aí eu cruzava números e cruzava os números de produtividade, cruzava os números de RH e fazia por amostragem. Falava, bom, vamos pegar nessa região. Isola desconto, isola cenário econômico, isola tudo. Os caras venderam ou não venderam? Então, eu pegava sempre a amostragem e fazia, igual se faz pesquisa. E nessas amostragens eu trazia, ó, aqui teve um crescimento de tanto, aqui teve tanto. Cruzava com avaliação de reação, avaliação de conteúdo. É uma ciência isso, E não tem... usar os dados, né, para hoje a gente tem muito dado, o dado é muito fácil, mas esse escopo que está por trás do processo para a gente usar e aplicar isso, porque uma coisa é você também ter um monte de dados. Outra coisa é usá-los, né, de forma o dado eficiente. e aplicar na prática. É você saber o que você quer mostrar de resultado. Aí você usa os dados e transforma em informação. Perfeito. Ô, Pri, aí eu acho que agora a gente pode ir pro BO memorável, né? Porque nessa fase da Sadia que você depois decidiu ser empreendedora. Não, passei pela Pernod Ricard ainda.
É porque o que que aconteceu? Na Sadia, eu já estava num teto que eu falava assim, poxa, muita gente me falava, inclusive a Olga, poxa, mas você tem tanto conhecimento, poxa, mas por que que você não pode vender esse conhecimento? E eu sempre tive esse bichinho do empreendedorismo comigo, né? E aí eu falei assim, pô, é verdade. E eu a Sadia já estava em alguns movimentos e tal, e área, depois minha área virou o CX, que é um centro de inovação e excelência em vendas. Aí os dados que eram de fora vieram para minha área. Então eu cuidava da parte de gente e gestão dentro do CX. E eu falei, pô, bacana, legal, vamos entender como que a gente pode evoluir. Mas aí eu já estava meio que querendo expandir, já estava Eu nunca fui uma pessoa de passar muitos anos na mesma empresa. Na época era muito ruim isso, porque as empresas queriam pessoas que ficavam a vida inteira, mas eu também sempre fui muito honesta. Eu falei, ó, aqui eu vou trabalhar de 3 a 4 anos. Eu desenhei minha carreira, isso eu desenhei. Então eu fui desenhando no sentido de, eu quero ter uma cultura brasileira, nacional, eu quero ter uma cultura internacional, eu quero trabalhar nessa área, eu sempre fui norteando a minha carreira para onde eu não sei, mas eu queria aprender. Eu queria ter uma visão eclética que eu pudesse aprender, até para escolher para onde que eu queria arrumar a minha carreira. Acabou que isso foi em 2006, eu já estava um pouco cansada na Sadia de viajar tanto, porque aí você começa a perder, e aí eu vou falar um pouquinho Tem ganhos, que é legal, porque eu tive uma ascensão de carreira bacana, não tenho um lá para falar, mas das perdas. Eu acho que BO também é perda, né? Com certeza. Eu comecei a perder muito do lado pessoal, no sentido de perder aniversários, de perder encontros. As pessoas já não me convidavam muito para... Todo mundo falava assim, eu nem te convidei porque você estava viajando. Eu comecei a ouvir isso com muita frequência. Eu nem te falei porque você estava viajando. Ou minha mãe falava, eu não quis te incomodar porque você estava viajando. Sabe, coisas desse tipo. Então, lá talvez foi a minha primeira grande reflexão do que eu queria para minha vida. E não só para minha carreira. Porque eu sempre fui um trator para trabalhar. Então, eu sempre fui workaholic, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de trazer resultado, mas lá foi meu primeiro baque pessoal. E aí que eu comecei a ter um pouco mais de consciência que talvez a vida não fosse só carreira, que não fosse só resultado. E aí e também comecei a ver que eu estava começando a ficar mais velha, né? E eu queria ser mãe, eu sempre sonhei em ser mãe. E eu falava, como é que eu vou ter um filho assim, nessa carreira? Porque eu sempre quis ter filho para cuidar, para estar junto, para estar perto. Acompanhar, né? Era o meu sonho de vida também ser mãe. E aí eu comecei a refletir. E foi nessa época que eu optei em sair da Sadia. Coincidentemente, a Pernod Ricard me fez uma proposta para assumir uma gerência também. Começou nacional, depois virou mais um pouco da América Latina, tal. E aí na Pernod, imagina, eu fui para cuidar de 400 pessoas. Então para mim era nadar, né? Nadar numa piscina. Eu tinha um oceano e fui nadar numa piscina, não no sentido de não entregar, porque eu nunca fui a pessoa folgada que não quer entregar. 400 pessoas. De mais de 2.400 para 400. Mas de 2.400 para 400 a complexidade é infinitamente menor. Eu sabia que eu ia fazer aquilo com o pé nas costas. Tanto que eu fui honesta na época com o meu diretor. Eu falei, eu vou construir isso que você quer em 2 anos. Mas daqui 2 anos eu vou sair. Ele falou, por que você vai sair? Eu falei, não, eu tô te dando meu shelf life. Porque eu quero ser mãe. Porque eu quero fazer outras coisas, eu quero abrir meu negócio e tal. Acabou que eu fiz tudo que eu precisava fazer lá. Depois de 2 anos, eu resolvi engravidar. E, coincidentemente, ele me chamou para assumir uma diretoria. Aí eu falei, e agora? Aí eu vou te dar Aí é o BO. Aí é o BO, né? Eu falei assim, cara, de um lado, né? A consciência falando, Priscila, ele falava para mim, você tá numa empresa multinacional, francesa, todo mundo quer chegar aqui. E, cara, eu falei para ele, eu não quero. Ele falou, como não quer? Eu falei, cara, eu quero ser mãe, eu quero fazer minha empresa, eu quero construir meu sonho. Ele falou assim, eu te falei que eu ia ficar só 2 anos. E bem nos 2 anos ele queria que eu assumisse. Uma proposta maior. Eu falei, cara, eu não sou a pessoa de perfil de diretoria. Não sou. Eu não quero ficar dentro de sala fechada, eu sou do campo, eu sou de gente, eu sou de movimento. Eu não quero ficar nada contra os diretores, tá? É perfil. Mas é perfil, não era o que me fazia feliz. Só que você pensar no que é legal,
né, conscientemente no que te faz feliz, é um peso gigantesco, porque eu estava abrindo mão de todo o meu caminho até lá. Sim. De todo o meu Aquilo que te esforço até drivou lá. no começo, né? É vencer ali numa carreira corporativa bem-sucedida, estabilidade. Lembra que era isso que eu queria lá atrás? Então eu falei, cara, mas não é o que me faz mais feliz. E eu acho que você assumir aquilo que importante. te cabe na sua vida ou não cabe é importante, porque as pessoas fazem tudo às vezes porque todo mundo faz. E eu sempre fui uma pessoa na vida de fazer aquilo que me faz feliz. E aí eu abri mão da carreira corporativa. Foi aí que eu troquei Virou o a chave. CLT e virei a chave. E aí foi deu medinho, viu, gente? Deu medinho. Deu medinho, porque todo mundo falou, nossa, pô, porque você vai ser diretora? Eu falei, não, eu não quero ser diretora, né? E salário legal, pacote de benefícios legal, bônus legal. E aí eu falei, tudo bem. Pensei cá comigo, eu falei, eu posso estar errando, posso estar fazendo a maior merda da minha vida, mas é o que eu quero, é o que me faz feliz. E foi aí que eu parei. Aí você parou e foi empreender com uma consultoria. Isso. Só que o que eu pensava na época, assim, eu falava, pô, eu não posso ficar sem meu salário. Porque cabeça de CLT é salário, tá? É. Eu falei, eu não posso ficar sem meu salário. Aí eu chamei o meu diretor e falei, ó, já que, né, você acha que eu tenho perfil para ser sua diretora, tal, que tal, né, você me contratar para ajudar essa pessoa, para transferir esse know-how para a pessoa, para treinar essa pessoa. E aí foi que eu vendi meu primeiro projeto Solo. A empresa. para a empresa solo, sem ter a consultoria aberta. Então, o que eu fiz? Eu provei, de novo, números, eu provei para ele que se ele me terceirizasse, na época não era comum isso, hoje é bem comum isso, tá? Mas na época eu falei, ó, me contrata como PJ, eu ajudo a construir aquilo que você quer, e nessa construção eu também tenho 1 ano, eu pensava comigo, para eu conseguir novos clientes. Porque eu achava que era fácil conseguir novos clientes, por toda a autoridade que eu tinha e tal, eu achava que era fácil. Aí eu saí do CLT com o primeiro cliente vendido, que foi para a própria Pernod já o projeto. Aí eu ia para lá, tipo, 2 vezes da semana e os outros 3 dias da semana eu fui atrás de novos clientes. E aí que você foi abrir CNPJ. Esse é o teu Isso. BO memorável. O BO memorável, gente, é você trocar toda a segurança do CLT por todo o risco e a coragem do empreendedorismo. Porque eu achava que eu sabia fazer muito bem aquilo que eu fazia e só isso ia ser suficiente para eu ser uma empreendedora de sucesso. E eu comecei a descobrir algumas coisas importantes. Primeiro, não adianta você ter só um bom produto. Você precisa saber para quem vender esse produto, né? E como vender esse produto. Segundo, eu fiz isso de uma maneira muito insana, mais corajosa do que consciente. Eu não tinha dinheiro guardado, eu não tinha nada para investir, eu só tinha eu, né? E aí eu acho que isso foi insano. Hoje o que eu faria diferente hoje? Teria as viradas, como eu faço até hoje na empresa, com um pouco mais de segurança financeira, pelo menos. Aí eu descobri que eu precisava entender do financeiro. Eu não entendia nada de financeiro. Não entendia de customização, Impostos também. impostos, pricing. Eu não sabia calcular valor de serviço, gente. Só tinha trabalhado com produto. Eu não sabia quanto que valia a minha hora. Como que eu ia vender minha hora? Como que eu calculava a hora? E nessa brincadeira, eu comecei a entender que eu precisava entender do tributário. Tributário em consultoria impacta muito, muito, muito. Eu fiz uma parte de tributário com os quinais totalmente errados, que eu fui orientada, muito mal orientada pelo contador que eu trabalhei na época, e que me fazia perder por nota fiscal coisa de 15% de imposto. Nossa. Né? Porque eu tinha consultoria, mas trabalhava com treinamento, então nessa brincadeira você tem que ir diferente. Aí eu fui entender também que eu não era aquela, né, aquela bola da vez que todo mundo falava que eu era, porque aí eu comecei a ir atrás das pessoas, das minhas ex-equipes, dos amigos que eu tinha, dos relacionamentos que eu tinha, e aí eu não tinha mais, né, a patente de nenhuma empresa, eu só era Priscila.
E aí as pessoas me fecharam muitas Nossa. portas, mas muitas portas, muitas. Uma das pessoas que me abriu porta foi a consultoria que a Olga trabalhou, na qual eu tenho muita gratidão até hoje, porque lá eu comecei a aprender o que era consultoria. Porque tinha ela e tinha o sócio na época que já estavam nesse movimento o tempo todo. E eu falava, pô, eu acho que eles sabem o que eles fazem. E como eu falei, eu sou muito curiosa e gosto de estudar. E lá que eu comecei a entender um pouco como que era esse negócio. Tanto que o ex-sócio da Olga falou assim para mim, não, eu quero que você venha trabalhar comigo na consultoria. Eu falei, não, 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 não. Eu posso prestar serviço para você, mas se é para trabalhar para alguém em consultoria, esse alguém sou eu. E a gente relutou muito, né? A Olga sabe disso, porque eu falei, não, agora daqui para frente, a partir do momento que se é para trabalhar para alguém, eu volto para a empresa. Já fez esse movimento, né, fez, dramático. É isso que eu quero. Exatamente. Então, o que eu queria era ter o meu negócio, porque eu queria ter a liberdade de construir da forma que eu queria colocar minha criatividade em prática para fazer as coisas da forma. Exatamente. Por isso que eu acabei montando a minha primeira consultoria, que se chama People and Sales. E na People, na verdade, foram esses últimos, 18 anos já faz da consultoria. Então, eu aprendi muito. Errando pra caramba, mas eu aprendi muito. Muito, muito, muito. Então, o primeiro BO, eu diria sim, é a coragem, a ousadia, a vontade de trocar o CLT. Eu falo que você troca o crachá por um monte de pepino. É isso. É isso. E aí, hoje, você vende valor. Como é que foi essa transição, conta Pri? pra gente desse momento. O que aconteceu? E aí já aproveita para falar um pouco sobre a pandemia, nesse movimento, como é que a pandemia influenciou o seu negócio? Tá, vamos lá. Esse primeiro BO me fez trabalhar muito olhando para o operacional de fazer uma consultoria que tivesse sucesso, que se posicionasse dentro de grandes empresas. Ter uma consultoria que trabalha com grandes empresas, gente, não é fácil. Não é fácil. Você tem que ter um histórico impecável, você tem que ter muita vivência, você tem que estar com as suas contas sempre em ordem, porque as grandes empresas, eu não sei se vocês sabem, mas toda empresa que eu vou me cadastrar, eu tenho que ter certidão negativa de débito, eu tenho que ter a ficha limpa em todos os sentidos. Não é fácil trabalhar com grandes empresas. Só de ser homologada na empresa dessa já é um problemão, né? Só de ser homologada. E as pessoas falam, todo mundo fala, até hoje, gente. Ai, porque eu queria trabalhar com seus clientes. Eu falo, cara, trabalhar com empresa grande não é tão simples assim, cara. Você entrega. E, cara, você tem que sempre estar entregando. Isso faz com que a minha régua de entrega sempre seja impecável, sempre seja impecável. Eu tinha na People, por exemplo, um dos valores da People se chama estado da arte. Não sei se a Olga lembra disso, Claro, mas quando eu criei os valores da People, eu coloquei lá estado da arte. Eu sou inconformada, isso é uma postura minha, de não entregar o melhor. Sou inconformada. Eu sempre entrego algo que o cliente não está esperando. Surpreende. Sempre. Mas é o meu compromisso, porque senão também eu não consigo estar lá. E né? você se torna irrelevante rápido, né? Então, essa é uma missão bem desafiadora, né? Porque não é fácil encantar o tempo todo, né? Não é exceder as fácil. expectativas o tempo todo. É por isso que os clientes me enxergam como uma entrega de valor. É isso. Entende? E aí, acabou que... O que eu fiz com a People? Eu queria que a People fosse uma consultoria rentável, né? Que tivesse pessoas legais, porque a minha ideia da People era criar a consultoria para um dia vender como negócio. A minha cabeça era assim, ó, como empreendedora, eu falei, cara, eu vou criar uma empresa foda, que todo mundo queira, porque em 2025, que era esse ano que a gente tá, eu já tinha feito valuation, já tinha feito a parte de orçamento matricial, tudo em centro de custo direitinho, bacana. Eu falei, eu quero que ela tenha um valor de mercado para que em 2025 eu venda a People. Por quê? Porque eu queria vender a People para ter ela já valia uma grana, né, boa, que dava para eu me aposentar e trabalhar do jeito que eu faço hoje, com palestra, com treinamento. Eu amo o que eu faço. Eu nem tendo todo o dinheiro que eu imaginei que eu fosse ter com a People, eu deixaria de fazer o que eu faço. Que eu amo o que eu faço. Acabou que eu fui fazendo isso, fui estruturando contrato com consultores associados, fui fazendo com que a empresa fosse uma empresa rentável, fui trabalhando números, eu sou uma pessoa de números, então fui trabalhando
para que tudo ficasse padronizado, tudo tinha processo, estava lindo, redondinho. Legal. E ela estava numa ascensão grande, porque uma consultoria, para ela valer alguma coisa, ela tem que ter anos e tem que ter know-how, e tudo bonitinho, tudo com contrato, tudo lindo, funcionando azeitado. E ela foi crescendo, 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 sustentável, porque isso também é uma coisa importante. Eu não sou a empreendedora de correr um risco desnecessário. Eu sempre corro um risco muito calculado, erro pra caramba. Mas, assim, todas as decisões que eu tomo com relação a dinheiro, eu tenho que ter capital de giro de pelo menos 3 meses, eu tenho que ter projeção de vendas de pelo menos mais 3. Então, porque eu sempre tive muitas pessoas, né, gente? A gente é responsável pelas pessoas que estão do nosso Muitas lado. famílias, né? Muitas famílias. E mais do que família, sonhos, né? Exatamente. Desafios, as pessoas apostam em você. É diferente de você estar numa Coca-Cola e numa Sadia, que você é um número, uma caixinha no organograma. Quando você é o ícone, a inspiração da sua equipe, você tem que ter muita responsabilidade. E eu sempre tive, sempre tive. Errei pra caramba, e erro até hoje, Claro, porque normal. a gente não é perfeita, mas acabou que veio a pandemia. E aí, até 2019, 2020, Bombando. gente, 2020 bombando. Eu com muita gente, já tinha 15 funcionários, já tinha um espaço que era um escritório bacana, já tinha tudo, veio a pandemia. O que aconteceu? Pum, Ferrou. Porque, todos os projetos. apesar de eu já estar no mundo digital, que a Olga me ajudou a me posicionar, a criar meus infoprodutos, isso foi em 2017, foi bem antes de 2020, os meus clientes não queriam treinamento online. Eles falavam assim, não, treinamento online para vendas não funciona. Não, eu já tinha treinamento online, já tinha aula gravada, já tinha infoproduto na Hotmart e meus clientes não queriam. Já tinha plataforma, eu representei plataforma de educação imersiva e os clientes não queriam. Aí veio a pandemia. Pronto. 99% do que eu vendia era treinamento presencial. Acabou. Quebrei, mas quebrei feio. Por quê? Porque eu tinha gente, eu tinha estrutura. E aí eu olhei para tudo Não aquilo. tinha previsão de vendas, não tinha previsão, funil de vendas, não tinha mais nada. Apesar de eu já tinha meu colchão de 3 meses e já tinha mais 3 meses vendido, que foi o que me segurou 6 meses da pandemia. Só que os outros 6 meses, com aquele bando de gente, e todo mundo sem saber, e você ficava assim, vai acabar. Vai melhorar. Vai acabar. Não, vai melhorar. Moral da história. Eu saí da minha primeira consultoria com endividamento de 2 milhões da pandemia. E aí foi esse BO mais recente. Aí foi o ano que... Esse é um BOzão. Esse é um BOzão. Talvez tenha sido o maior desafio da minha vida, Sem dúvida. profissional, me reinventar na pandemia. Porque, primeiro, eu cheguei à conclusão na pandemia que eu não sabia vender. Juro. Eu olhei e falei, cara, eu não sei vender nesse cenário. Nesse novo... E ninguém sabia, na ninguém verdade, sabia né? vender Foi, nesse acho que o cenário. pior que eu vou pânico de fazer? todos. Na época, eu tive um baque muito forte, porque imagina, no ano de 2020, eu faturei 10% do meu histórico. 10% não paga nem minhas contas pessoais, gente. Entende? Acabou que eu fiz um acordo com as pessoas que trabalhavam comigo, porque eu peguei muito dinheiro em banco, porque eu acreditava. E o dinheiro de banco que eu peguei, gente, foi só para pagar gente. Porque eu não queria... Desmembrar uma equipe que você depois perderia todo aquele know-how. E nem só isso, eu não queria deixar as pessoas na mão. Sem dúvida. Sabe, assim, eu não sabia o que ia acontecer com a vida das pessoas. Acabou que eu peguei muito dinheiro para a gente sobreviver de verdade no ano de 2020, o que eu tô pagando até hoje, tá? Porque eu tive que negociar. Aí em dezembro eu acabei desfazendo toda a empresa, pedi para cada pessoa, eu falei, se tiver projeto, dificílima, né? Eu contrato vocês por projeto, né? E aí eu fui desfazendo tudo aquilo que eu tinha construído, e aí eu peguei o plano B, que era o venda de valor, não nesse formato, mas eu saí para fazer palestra e treinamento sozinha, como uma autoridade, né? Já mais digital, já mais conectada, era o meu plano B. Aí o meu plano B virou plano A. E aí eu comecei do zero, lá de 2007, quando eu comecei a trabalhar na época sozinha, comecei de novo. Sentei e falei assim, bom, o que eu vou fazer agora, cara?
com uma dívida gigante que eu nunca tinha tido na vida. Pode parecer para alguns empreendedores uma dívida pequena, mas para mim era uma dívida muito grande. E eu falei assim, puta, o que eu vou fazer? Aí, bom, desmembrei a equipe e fui negociando. Negociei com o fornecedor primeiro, porque fornecedor é muito parceiro, eu negociei com todos eles. Depois eu negociei com o banco e, por último, negociei com o governo todo um monte de imposto, porque... né? Enfim. Que vai entrando nos programas para ir pagando. Exatamente. Então, foi um BO de se eu pudesse dizer para vocês, esse talvez tenha sido o meu maior BO de carreira na vida. Eu nunca tinha vivido isso. Trabalhei que nem uma camela no ano de 2020, porque eu trabalhei de graça. Porque eu não queria, e aí eu acho que é uma grande lição, deixar meus clientes na mão. As empresas chegavam para mim e falavam, Pri, eu não tenho verba, porque congelou tudo. Eu falava, não, vamos fazer. Não, vamos fazer. Fiz live mais do que, acho que eu respirei. Eu fiz de live em 2020, mas eu não deixei nenhum cliente na mão. E eu ligava para os meus clientes e trazia eles para as minhas decisões de consultoria. Eu falava, gente, o que vocês esperam de uma empresa que nem eu? O que vocês esperam de mim nesse momento? E aí a segunda lição é, além de não deixar o cliente na mão, é você ouvir o que seu cliente te fala. Porque eu não sabia o que fazer e pedi ajuda para o meu cliente. E eles me falavam, puta, Pri, eu vou tentar, e aí entra a parceria, eu vou tentar te colocar numa palestra aqui, mas olha, a verba que eu tenho é X, era tipo 10% da verba, mas eu ia. Eu não falei um não durante a pandemia inteira, como eu não falo não até hoje, para nenhum cliente, mas assim, tá junto, tá perto, é tomar decisão junto. Eu estava tão desesperada na pandemia que eu não dormia. Óbvio, como todo mundo, sim, tá, gente? Não sou melhor que ninguém. Mas aí eu comecei a tentar entender de que forma que eu podia sair daquele buraco. Porque era um buraco que eu não enxergava a luz no fim do túnel. E foi aí que eu comecei a criar alguns movimentos que eu vi que deram certo, de negócio. E esses movimentos foi que eu trouxe para o livro. Tanto que o meu livro, de O Vendas, Esse é o Jogo, ele é para empreendedor, ele não é para vendedor. Porque a minha cabeça da pandemia, como que eu fui criando os movimentos para sair de uma crise? Eu falei, poxa, se eu conseguir fazer isso nesse momento, qualquer momento de crise que qualquer empreendedor tem, ele vai conseguir sair. Há uma saída. Exatamente, foi aí que nasceu o livro. É que eu não tinha nada. Vocês estão vendo, né, gente? O que é transformar BO em oportunidade. É isso. Essa é a história de bastidor. Priscila, quer maior história, generosidade, né? A gente tem que gravar um outro episódio com ela para contar mais os últimos partes, 5 anos, né? Porque a gente chegou aí na virada, ainda não deu nem para conhecer tudo ainda que ela tem para contar. Esse gostinho de quero mais, Pri. Assim, eu acho que foi super rico as histórias que você contou, a generosidade com que você abriu os seus BOs com a maior verdade do mundo. Para finalizar aqui, para te agradecer, eu gostaria de te entregar, né, dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores desse podcast, Mimo! Que também é cliente Simmons, claro. Sou cliente, sou parceira. Deus é parceira demais. Então, gostaria muito de agradecer a tua generosidade. Quero falar que o meu BO foi um dia que eu saí da consultoria, minha carreira foi um pouco diferente. Eu comecei em consultoria para depois ir para o mundo corporativo que eu tô até hoje. E quando eu saí, né, dentro ali da questão de um desentendimento da sociedade, foi a primeira pessoa que eu liguei, foi a Priscila, nesse dia. Eu falei, tô indo aí na sua casa chorar, Pri, porque eu não sei o que fazer. Ela falou, Olguinha, você tem... Olguinha, você tem muita, assim, experiência de... consultoria, mas, cara, como que você vende um negócio se você não vive o outro lado de executiva? Lá, né? Naquele dia eu arrumei um trabalho, não com ela, mas eu entrei como gerente na CBP, que foi viver o outro lado. Fui viver o outro lado de um cliente que me contratou, e a Priscila acompanhou isso, e até hoje eu tô nesse lado, né? Então, quero te agradecer muito, Pri, por toda a inspiração que você foi sempre na minha vida.
E a generosidade que você tem de compartilhar suas histórias e seus Não vai BOs fazer eu aqui chorar, com né? todo mundo. Ela vai fazer essas eu chorar. histórias. Você é valor na minha vida. Ah, Obrigada, também. Bri. Você também. Essa mulher, gente, deixa eu só 2 segundos. Mas se tem o Venda de Valor hoje, no formato que ele tá, eu devo essa mulher. Uau, que isso. lindo! Verdade. Pri, eu queria também te agradecer, suas histórias são muito inspiradoras. Eu acho que você trouxe aí um ponto fundamental, que é curiosidade, não ter medo de trabalhar. Né, por todas as situações e todas as questões que você passou, você mostrou isso, né? Tem que ser persistente, tem que trabalhar duro, não tem que ter medo, caiu, levanta, e o seu livro mesmo diz, né? Se tem saídas. E a gente precisa olhar para os momentos de criticidade e encontrar luz, né? Porque elas existem, e você provou isso hoje com a sua história. Então, muito obrigada por ter vindo e Rê. compartilhar Que conosco bom, essa história, obrigada. viu? Estou muito feliz de estar aqui. Eu, de verdade, talvez pela minha cultura, de uma pessoa que saiu lá de baixo, e estou aqui hoje, né, podendo compartilhar, eu não acredito em fórmula mágica. De verdade, eu acredito que se você quer e você acredita no seu valor, você consegue, sabe? E com muito trabalho, eu acho que a vida sustentável, eu amo trabalhar, eu não tenho problema nenhum, mas assim, é sair desse véu de ilusão de que tem, às vezes a gente vê essas coisas milionárias, fica rico em não sei quanto tempo, faz um 6 e 7 daqui, é tudo lindo e maravilhoso, mas cara, acorda todo dia, olha no espelho, olha pra você e fala, cara, o que você quer da vida? Qual que é a coisa que te faz feliz? Porque eu aprendi também nesses anos todos que a gente tem que acordar todos os dias para viver aquele dia. E não vale a pena você viver um dia que não te faça feliz, entendeu? É isso aí. E é com essa inspiração que nós encerramos o programa de hoje, né, Olguinha? Sim. Até La Plaça, senhoras e senhores. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Obrigada. E você que está assistindo, mande o seu BO pra gente, a sua história corporativa, o que você aprendeu nesses anos da sua carreira que a gente quer contar aqui no podcast. Deixa no direct pra gente. No direct do Instagram, nos comentários do YouTube.